Você se lembra daquele tempo em que seus dias eram seus, em que suas escolhas eram suas, em que você decidia o que fazer, quando fazer e com quem fazer? Ou será que essa memória já parece distante? Uma lembrança empoeirada de uma vida que um dia foi sua, mas que agora, secretamente, talvez sem que você perceba, passou para as mãos de seus filhos adultos. É uma pergunta difícil, eu sei, e talvez até dolorosa de se fazer a si mesmo. Mas a verdade é que muitos de nós, depois dos 70, nos vemos numa encruzilhada. Amamos nossos filhos, é claro, dedicamos a vida a eles, mas, em algum ponto, o papel mudou. De repente, nos tornamos o centro das suas preocupações, das suas decisões e até das suas conveniências, perdendo um pedacinho precioso da nossa própria liberdade. O que deveria ser a era de ouro da nossa vida. Um tempo de colher os frutos do nosso trabalho e viver em plenitude. Pode se transformar, sutilmente, numa rotina ditada pelas necessidades, expectativas e até pela boa intenção dos nossos filhos, que acabam nos aprisionando sem querer. Eles nos veem como frágeis, ou talvez, com um amor que se confunde com controle. Começam a ditar os termos da nossa existência. Não é maldade, mas o resultado é o mesmo. Você pode estar vivendo a vida que eles acham que é melhor para você, e não a vida que você realmente deseja. Você sente que, para manter a paz ou o carinho, precisa ceder e se adaptar, deixando de lado seus próprios sonhos e ambições. Essa sensação de estar à mercê dos outros, mesmo que sejam seus próprios filhos, pode corroer sua alegria e sua identidade. Neste vídeo, vamos desvendar 5 sinais claros de que isso pode estar acontecendo com você. E, mais importante, vamos descobrir juntos como podemos recuperar nossa voz, nossa autonomia e, sim, nossa independência, para viver uma vida rica e feliz nos nossos próprios termos. Não se trata de brigar ou de se afastar dos seus filhos, mas de redefinir os limites, reafirmar seu valor e mostrar a eles, e a você mesmo, que a vida depois dos 70 pode ser a mais livre e gratificante de todas. Fique comigo até o final, porque tenho algo que vai te surpreender e pode mudar completamente a sua perspectiva sobre essa fase da vida, te mostrando um caminho para uma liberdade que você talvez nem soubesse que tinha direito. Vamos começar a desvendar esse mistério que muitas vezes nos pega de surpresa. O primeiro sinal de que você pode ter se tornado refém, carinhosamente falando, dos seus filhos depois dos 70 é quando sua agenda não é mais sua. Pense um pouco quando foi a última vez que você decidiu um dia inteiro, uma semana inteira, ou até mesmo um mês inteiro, sem antes pensar no que seus filhos ou netos precisariam. Perceba se você vive em função dos compromissos deles, se está sempre esperando a ligação para o almoço, o convite para cuidar dos netos, ou aquela visita surpresa que, embora seja bem-vinda, acaba te impedindo de planejar algo para si mesmo. Um compromisso que você realmente queria. Seus dias, que antes eram seus, agora parecem uma tela em branco que só pode ser preenchida depois que as demandas dos outros forem atendidas. Você tem aquela aula de yoga que queria fazer, mas cancela porque sua filha precisa de ajuda com as compras. Você adia aquele encontro com amigos de longa data porque seu filho quer que você o acompanhe ao médico. Lentamente, seus planos pessoais são empurrados para o final da fila, ou simplesmente desaparecem. Essa é uma armadilha comum. Nossos filhos, com as melhores das intenções, começam a nos ver como uma reserva disponível, alguém sempre lá, sempre pronto para ajudar. E nós, por amor, por hábito, por um sentimento de dever, aceitamos esse papel, mas ao fazer isso repetidamente, perdemos a capacidade de dizer não, de nos priorizar. E essa perda, meus amigos,
É uma perda significativa da nossa independência. Não é que não amemos ajudar, mas há uma diferença entre escolher ajudar e sentir-se obrigado a ajudar. A diferença está na autonomia, na liberdade de escolha. Se cada vez que você pensa em algo para você, a primeira coisa que vem à mente é: mas e se meu filho precisar de mim? Então é hora de acender um alerta para recuperar a sua agenda. O primeiro passo é simples, mas pode ser um dos mais difíceis. Comece a dizer não, ou de forma mais suave. Outro dia. Não é egoísmo. Acredite, é autoproteção. É a afirmação da sua própria existência, dos seus próprios desejos. Você não precisa inventar uma desculpa. Apenas diga: hoje não posso, tenho outros planos. Ou gostaria muito, mas já marquei algo para esse horário. Não se sinta culpado por ter uma vida. Você passou décadas dedicando-se à sua família. E agora é o seu momento de colher os frutos dessa dedicação, desfrutando da sua própria companhia e dos seus próprios interesses. Estabeleça seus próprios horários para atividades pessoais, aquela caminhada matinal, a leitura do seu livro favorito, um café com amigos, um curso de pintura, ou simplesmente passar uma tarde tranquilo, sem fazer absolutamente nada. E comunique suas intenções, não como um pedido de permissão, mas como um fato. Na terça à tarde, tenho um compromisso, então não poderei atender. Ou, estarei fora na quinta-feira, tenho um encontro com minhas amigas. Seus filhos não precisam de todos os detalhes da sua agenda. Apenas da informação essencial. Lembre-se do exemplo da Dona Maria, uma senhora vibrante de 73 anos que adorava seu grupo de bordado. No entanto, ela sempre acabava cancelando para ir à casa da filha, que pedia ajuda com os netos ou para organizar a despensa. Dona Maria sentia que, se recusasse, a filha ficaria chateada. Foi um passo difícil para ela, mas um dia, inspirada por uma amiga, ela decidiu que não cancelaria mais. Quando a filha ligou na manhã da terça-feira para pedir ajuda, Dona Maria, com a voz um pouco trêmula, mas firme, disse: minha querida, hoje não posso, tenho meu grupo de bordado, e já tinha combinado faz tempo. A filha, a princípio, estranhou. Houve um breve silêncio do outro lado da linha, mas Dona Maria não cedeu. Explicou que amava ajudar, mas que precisava também manter seus próprios compromissos. Com o tempo, a filha não só entendeu, como passou a respeitar mais os horários da mãe, perguntando com antecedência sobre a disponibilidade dela. Isso não diminuiu o amor, nem a ajuda mútua. Apenas reorganizou as prioridades e devolveu a Dona Maria o controle da sua própria vida. Não se trata de ser inflexível, mas de ser consciente dos seus próprios limites e necessidades. É sobre honrar a si mesmo tanto quanto você honra os outros. E, ao fazer isso, você está modelando um exemplo de independência e autoestima para seus próprios filhos. Agora que desvendamos como sua agenda pode ter sido sequestrada e como recuperá-la, vamos mergulhar no segundo sinal sutil, mas poderoso, de que sua independência pode estar escorrendo por entre os dedos. Este sinal é quando você se sente culpado por ter seus próprios desejos ou planos. Sim, você ouviu bem. A ideia de viajar sozinho, ou de dedicar tempo a um hobby que não envolva diretamente a família, pode gerar um sentimento avassalador de culpa. Você se pega pensando: meus filhos vão achar que estou sendo egoísta? Ou deveria estar ajudando em vez de fazer algo por mim? É como se a própria existência de um desejo pessoal, que não se alinha diretamente com as expectativas ou necessidades da família, fosse uma traição, um ato de deslealdade. Essa culpa é um fardo pesado, um inimigo invisível que mina sua alegria e a sua liberdade de ser quem você
realmente é. Você passa uma vida inteira se doando. E é natural sentir que sua prioridade máxima e quase exclusiva deve ser a família. Nossos pais e avós muitas vezes nos ensinaram que o sacrifício pessoal é uma virtude, especialmente quando se trata de cuidar dos filhos. E isso é verdade, em grande parte. Mas há um ponto em que essa dedicação, se não for equilibrada com o autocuidado, pode nos levar a anular nossa própria individualidade. A culpa surge porque internalizamos a ideia de que nossas necessidades são secundárias, que nossos desejos são menos importantes do que os dos outros. É uma programação profunda que precisa ser desfeita. Imagine-se querendo aprender a dançar, ou matricular-se num curso de cerâmica, algo que sempre sonhou. Mas aí vem aquela voz interna, ou mesmo a sutil expectativa de um filho, que sussurra: mas quem vai buscar os netos na escola nesse dia? Ou você não deveria estar guardando esse dinheiro para uma emergência deles? Essa culpa é um entrave. Ela te paralisa e te impede de explorar novos horizontes, de se reconectar com paixões antigas ou de descobrir novas. Ela te amrora a uma versão de si mesmo que existe apenas em função dos outros. E o que acontece é que, ao longo do tempo, essa negação de si mesmo pode levar a um sentimento de frustração, de vazio e até de ressentimento. Por mais que você ame seus filhos, você se sente em uma gaiola dourada, confortável, mas ainda assim, uma gaiola. Para quebrar as correntes dessa culpa, o primeiro passo é reconhecer que você merece ter seus próprios desejos. Sua vida não termina com a paternidade ou com o momento em que seus filhos se tornaram adultos e independentes. Pelo contrário, esta pode ser a fase mais libertadora. Uma segunda juventude, onde você tem a sabedoria acumulada e, idealmente, mais tempo para si. Planeje algo pequeno para si mesmo, um passeio à praia, uma visita a um museu, um curso de culinária, um almoço em um restaurante novo. Sem avisar os filhos de antemão ou pedir permissão, faça-o porque você quer, porque você merece. E quando eles perguntarem, explique que é algo que você queria muito fazer, com um sorriso no rosto. Não há necessidade de justificar-se extensivamente, apenas de comunicar sua escolha. A firmeza gentil é sua maior aliada aqui. Lembre-se que filhos felizes geralmente têm pais felizes e realizados. Seu exemplo de independência e de busca pela felicidade pessoal é um presente valioso para eles. Você está mostrando que a vida é um processo contínuo de aprendizado, crescimento e autodescoberta. Independentemente da idade, está ensinando a eles sobre autovalor e sobre a importância de nutrir a própria alma. Quando você se permite ser feliz, você se torna uma fonte de inspiração, não um peso. Você se torna um farol de vida plena. Não alguém que abdicou da própria existência, é um paradoxo. Mas, ao se permitir mais, você na verdade oferece mais aos seus filhos, oferece a imagem de um pai ou mãe completo, realizado, que soube encontrar o equilíbrio entre o amor à família e o amor a si mesmo. E esse é um legado que vale ouro. O terceiro sinal de que você pode ter se tornado refém, embora de maneira sutil e geralmente bem intencionada, é quando suas finanças estão sob escrutínio ou influência constante de seus filhos. Isso é um terreno delicado. Eu sei, porque envolve dinheiro. E dinheiro muitas vezes vem carregado de emoções e expectativas. Mas observe seus filhos, aconselham sobre como gastar seu dinheiro, questionam suas compras, ou até esperam que você ajude financeiramente de forma regular. Mesmo que isso comece a comprometer sua própria segurança e conforto para o futuro. Talvez você escute frases como: "Mãe, você não devia ter comprado isso. É muito caro." Ou: "Pai,
Por que você não investe seu dinheiro daquele jeito que eu te falei? Ou, ainda mais comum, o pedido de empréstimos que nunca são totalmente devolvidos. Ou a expectativa de que você sempre esteja disponível para dar uma força nos momentos de aperto deles. Essa situação é especialmente perigosa porque mexe com sua segurança e sua capacidade de planejar o próprio futuro. Depois dos 70, a preocupação com a estabilidade financeira se torna ainda mais relevante. Você quer ter a tranquilidade de saber que pode arcar com suas despesas, cuidar da sua saúde e ter seus momentos de lazer sem precisar pedir permissão ou justificar cada centavo. Quando seus filhos começam a se intrometer nas suas decisões financeiras, eles estão, de certa forma, assumindo um controle sobre uma área vital da sua independência. E isso, por mais que eles digam que é para o seu bem, pode levar a uma sensação de aprisionamento e de perda de autonomia. Você se sente obrigado a esconder certas compras ou gastos, ou a inventar desculpas para justificar suas escolhas, como se fosse um adolescente respondendo aos pais. E não é isso que queremos para você. A primeira coisa a fazer para recuperar o controle das suas finanças é um passo prático e fundamental. Revise suas finanças com um especialista de confiança. E aqui vem a parte importante, que não seja um de seus filhos. Procure um bom planejador financeiro, um contador ou alguém neutro que possa te ajudar a ter uma visão clara da sua situação, sem a pressão de expectativas familiares. Entenda exatamente quanto você tem, quanto gasta e quanto precisa para viver confortavelmente. A informação é poder. E ter uma visão clara de seus próprios recursos te dá a base para tomar decisões firmes e informadas. Depois, estabeleça um orçamento pessoal e se atenha a ele. Decida o quanto você pode gastar em lazer, em presentes, em viagens e o quanto precisa guardar para emergências ou para o futuro. Quando seus filhos vierem com sugestões ou pedidos, você terá a clareza e a convicção para responder. E essa resposta, meus amigos, é onde a sua firmeza se manifesta. Seja firme ao dizer não a pedidos de dinheiro que você não pode ou não quer atender. Você não precisa dar explicações detalhadas ou justificativas complexas. Um simples "não posso ajudar com isso agora" ou "meu orçamento não permite" é suficiente. É claro que, em emergências reais e sérias, um pai ou uma mãe sempre estará lá para seus filhos, se puder, mas existe uma diferença enorme entre uma emergência pontual e uma expectativa contínua de ajuda financeira que se tornou um hábito. Lembre-se que sua prioridade número 1 é a sua própria segurança financeira para o futuro. Você trabalhou a vida toda para ter a tranquilidade de viver bem na sua aposentadoria. Não se sinta na obrigação de sacrificar sua estabilidade para cobrir as necessidades ou os luxos de seus filhos adultos. Eles também precisam aprender a gerenciar suas próprias vidas financeiras. O exemplo do Sr. José é bastante ilustrativo. Aos 75 anos, ele estava sempre emprestando dinheiro ao filho mais novo, que tinha dificuldades em manter um emprego estável. José via seu fundo de aposentadoria diminuindo e começou a se preocupar. Com a ajuda de um amigo mais experiente, ele decidiu que precisava estabelecer limites. Convidou o filho para uma conversa séria e explicou, com carinho, mas com clareza, que amava muito, mas que precisava garantir sua própria segurança. Disse que, a partir daquele momento, não poderia mais ajudar financeiramente de forma regular, mas que estaria lá para uma emergência pontual e real, e que sempre estaria disponível para um conselho. Foi uma conversa difícil. Sim, houve lágrimas e alguma frustração inicial do filho, mas, a longo prazo,
Foi incrivelmente libertador para o Sr. José, que recuperou sua paz de espírito e viu o filho, embora a duras penas, começar a assumir mais responsabilidade pela sua própria vida. Não subestime o poder de proteger seu futuro financeiro. É a base da sua liberdade e da sua paz. Continuando nossa jornada para desvendar os sinais de que sua independência pode estar sendo gradualmente tomada. Chegamos ao quarto ponto crucial. Suas opiniões e decisões são constantemente questionadas ou invalidadas. Pense bem, seja sobre uma reforma em sua casa, a cor de uma parede que você escolheu, um novo hobby que você quis começar, ou até mesmo um novo relacionamento afetivo que você está vivendo ou considerando. Seus filhos sentem-se no direito de opinar, de criticar e até de tentar te convencer a mudar de ideia. Como se você não fosse plenamente capaz de decidir por si mesmo. É como se a experiência de vida que você acumulou ao longo de décadas fosse subitamente desconsiderada e a sua sabedoria minimizada. Essa é uma forma de controle sutil, mas bastante invasiva. Nossos filhos, por nos amarem e por se preocuparem, podem confundir cuidado com a necessidade de guiar cada passo nosso, especialmente se nos veem envelhecendo. Eles querem o nosso bem, claro, mas a linha entre querer o bem e ditar o que é melhor é muito tênue e perigosa para a nossa autonomia, quando suas decisões são constantemente postas em xeque. Você começa a duvidar de si mesmo. Você pode se pegar pensando: será que eles estão certos? Será que estou fazendo a coisa errada? Essa dúvida constante corrói sua autoconfiança e a sua capacidade de se posicionar no mundo como um adulto capaz e independente. Você começa a se sentir como uma criança que precisa da aprovação parental para cada escolha. E isso é um fardo emocional pesado. Para reafirmar sua autonomia neste ponto, a estratégia é clara e exige um pouco de coragem. Mas é essencial, ouça o que eles têm a dizer. Mas deixe claro, de forma gentil e firme, que a decisão final é sua. Você pode dizer algo como: agradeço sua opinião e sei que se preocupa, mas já decidi sobre isso. Ou, eu entendo seu ponto de vista, mas esta é a minha escolha e me sinto bem com ela. Não sinta a obrigação de justificar cada uma das suas escolhas de forma exaustiva. Você não precisa apresentar um relatório ou uma tese para provar que sua decisão é válida. Apenas a sua vontade e a sua convicção são o suficiente. É a sua vida. E as suas decisões são válidas simplesmente porque são suas. Se a discussão se tornar acalorada e eles insistirem em tentar te convencer, mude de assunto educadamente ou, se necessário, encerre a conversa. Você pode dizer: acho que já discutimos o suficiente sobre isso. Vamos falar sobre outra coisa. Ou, prefiro não continuar essa conversa agora. Não se envolva em debates sem fim que só servem para esgotar sua energia e minar sua confiança. Lembre-se, seus filhos não são seus pais. Eles não têm o direito de ditar como você deve viver sua vida ou quais decisões deve tomar. Por mais que eles queiram o seu bem, fortaleça sua autoconfiança. Lembre-se que você tem anos de experiência e sabedoria. Você já tomou inúmeras decisões importantes na vida. Criou uma família. Enfrentou desafios e superou obstáculos. Confie na sua intuição, na sua experiência e na sua capacidade de fazer escolhas que são melhores para você. Talvez você queira pintar a sala de uma cor vibrante que seus filhos acham extravagante. Ou talvez você decida vender sua casa grande para morar em um apartamento menor. E eles questionem a sabedoria dessa decisão. O importante é que você esteja em paz com suas escolhas. A vida é sua para ser vivida. E a liberdade de escolher
é um dos maiores presentes que você pode se dar. Ao defender suas decisões, você não está sendo teimoso, mas sim assertivo e independente, mostrando a todos que sua mente e seu espírito continuam tão vibrantes quanto sempre foram. E agora, para o quinto e último sinal, que talvez seja o mais revelador e doloroso de todos, você sente que precisa pedir permissão para viver sua própria vida. Esta não é uma permissão formal, com um formulário e uma assinatura, mas uma sensação internalizada. Uma necessidade subconsciente de que seus filhos aprovam ou não se sentirão abandonados antes que você possa fazer algo por si mesmo. Antes de planejar uma viagem de fim de semana com amigos, comprar algo de valor para você, ou até mesmo sair para um jantar tranquilo. Você se pega pensando se seus filhos vão achar ruim, se vão se sentir deixados de lado ou se vão precisar de você. Há uma sensação sutil de que sua liberdade, sua capacidade de ir e vir, de escolher o que fazer com seu tempo e seu dinheiro, foi delegada a eles, e você, o adulto, o patriarca ou matriarca da família, sente-se como um jovem adolescente que precisa da bênção dos pais para suas atividades. Este é o ponto mais profundo da perda de independência, porque ele reside não apenas nas ações, mas na sua própria mente. Você se autocensura antes mesmo que qualquer um dos seus filhos precise dizer uma palavra. Você se projeta no futuro e já antecipa as possíveis reações. A desaprovação, a culpa e, por isso, muitas vezes, simplesmente desiste de seus próprios planos. A culpa aqui é uma névoa que paira sobre cada desejo pessoal, transformando a alegria da antecipação em ansiedade. Você pode estar perdendo a oportunidade de viver experiências incríveis, de conhecer novos lugares, de cultivar novas amizades, de se engajar em atividades que nutrem sua alma. Tudo porque a ideia de causar qualquer tipo de desconforto ou desapontamento em seus filhos é insuportável. Mas vamos ser claros, você é um adulto com autonomia plena. Seus filhos, por mais que os ame e queira estar perto deles, não são seus pais. Eles não têm o direito de ditar a sua vida. E você não tem a obrigação de se justificar a cada passo. A liberdade é um direito inalienável. E essa liberdade não diminui com a idade. Pelo contrário, com a experiência e a sabedoria que você acumulou. Você deveria estar no auge da sua capacidade de tomar decisões para si mesmo e de desfrutar de cada momento. Para reconquistar essa liberdade fundamental, comece com pequenos atos de independência. Vá ao cinema sozinho. Almoce fora com um amigo sem sentir a necessidade de avisar a todos os membros da família com antecedência ou de pedir permissão. Faça planos e depois os comunique aos seus filhos como um fato consumado, não como um pedido de aprovação. Em vez de perguntar, vocês acham que seria bom se eu viajasse na próxima semana? Diga com tranquilidade, estarei viajando na próxima semana para visitar uns amigos. Volto no domingo. Essa mudança na forma de comunicação é poderosa. Ela reafirma seu status como um adulto autônomo e responsável pelas suas próprias escolhas. Lembre-se que o amor verdadeiro não é controle. O verdadeiro amor encoraja a liberdade, a felicidade e o bem-estar de quem se ama. Seus filhos, se realmente te amam, devem querer te ver feliz, realizado e livre para viver a vida que você escolhe. Ao reafirmar sua independência, você não está se afastando deles, mas sim mostrando a eles que você é um ser humano completo, com seus próprios anseios, desejos e vontades. Você está modelando uma vida plena e rica, o que é um presente muito mais valioso do que estar constantemente disponível para cada pequena demanda. Você merece essa liberdade. Merece viver plenamente a sua própria vida.
Não se sinta egoísta por isso. Sinta-se forte. Sinta-se vivo. Sinta-se você. Chegamos ao fim de uma conversa tão importante, onde desvendamos os 5 sinais que podem indicar que você, sem perceber, se tornou um refém das expectativas e, por vezes, do carinho excessivo dos seus filhos depois dos 70. Falamos sobre como sua agenda pode não ser mais sua. Como a culpa pode te impedir de ter seus próprios desejos. Como suas finanças podem estar sob escrutínio. Como suas opiniões são invalidadas. E, finalmente, sobre a sutil, mas poderosa necessidade de pedir permissão para viver sua própria vida. Mas o mais importante de tudo o que discutimos hoje não é apenas identificar esses sinais, mas sim reconhecer que a sua independência é um tesouro que deve ser protegido e cultivado. Não se trata de uma batalha contra seus filhos, ou de se afastar do amor familiar. Longe disso, trata-se de reequilibrar a balança, de honrar quem você é, de reafirmar seu valor e sua capacidade de tomar as próprias rédeas da sua existência. Trata-se de mostrar a eles, e principalmente a si mesmo, que você continua sendo um indivíduo pleno, com sonhos, desejos e uma vida própria para viver e desfrutar. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na sua saúde mental, emocional e, claro, na sua felicidade. Comece devagar. Não precisa revolucionar sua vida da noite para o dia. Talvez seja começar a dizer não a um pedido que te sobrecarregaria. Ou planejar um pequeno passeio só para você. Cada passo, por menor que seja, é um tijolo na construção da sua fortaleza de independência. Permita-se sonhar novamente. Permita-se planejar. Permita-se viver a sua vida nos seus próprios termos. A vida depois dos 70 pode e deve ser uma das mais gratificantes e libertadoras fases da sua jornada. Quero muito saber o que você pensa sobre tudo isso. Você se identificou com algum desses sinais? Já conseguiu reconquistar sua independência em alguma dessas áreas? Compartilhe suas experiências e suas reflexões nos comentários abaixo. Sua história pode inspirar muitas outras pessoas que estão passando pela mesma situação. É fundamental criarmos uma comunidade onde possamos nos apoiar e aprender uns com os outros. Se este vídeo tocou você, se te fez pensar, ou se te deu um novo fôlego, por favor, deixe seu gostei e se inscreva no canal ao fazer isso. Você nos ajuda a levar essa mensagem de independência e bem-estar para mais pessoas que precisam dela. E garante que você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos, recheados de dicas e conversas importantes para viver a sua melhor vida em qualquer idade. A sua vida é um presente valioso, e você merece vivê-la com plenitude, alegria e liberdade. Acredite no seu poder de escolha, na sua sabedoria e na sua capacidade de criar um futuro vibrante para si mesmo. Viva sua melhor vida em cada idade, e que a sua independência seja a sua maior conquista. Até a próxima!